Olá, bem-vinda, Eli. Bom dia, querida. Bem-vinda, Tati. Fê, minha querida. Bem-vinda, Fê. Arte, Benina, bem-vinda. Bem-vindas, bem-vindos. Ricardo. Oi, José, querido. Bom dia. Obrigada pela tua presença mais uma vez. Sempre contribuindo aqui com o curso, né? Ele foi da primeira turma, né, José? Obrigada pela presença, de verdade. Arlete, bem-vinda. Bem-vindos, pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro, né? Ontem a gente conversou sobre a desconexão. A gente está numa semana aqui em que a gente vai tratar sobre a conexão corpo emocional. Ontem a gente começou falando sobre a desconexão, todos os fatores de desconexão, como que essas desconexões acontecem no nosso corpo, né? A gente viu muito bem como que o impacto disso em várias instâncias, então a desconexão emocional, a desconexão energética, a desconexão do próprio corpo. E hoje a gente vai dar um passo a mais. Então a aula de hoje ela é uma continuidade da aula de ontem, ok? Uma coisa está bem linkada na outra. Então, se você está chegando agora para essa aula e perdeu a de ontem, aproveita, porque a aula de ontem ela tá disponível, tá? Ela tá disponível aqui no Instagram, ela já subiu também, tá lá no grupo também dos alunos. Então, se você ainda não entrou no grupo, se você não tá no grupo de avisos, aproveita, o grupo está aberto, é importante que você entre para poder receber esse material. E principalmente porque na quarta-feira, quem estiver no grupo vai receber aí um, uma surpresa, um presente que vai ser enviado para quem está dentro do grupo. É um presente que tem a ver, obviamente, aqui com o nosso conteúdo de coraças musculares. E eu acho que vocês vão gostar bastante, vocês vão aproveitar bastante, porque é um conteúdo que também instrumentaliza muito bem o trabalho de vocês, né? Então eu tô aqui, geralmente direcionando, né? Predominantemente eu direciono minha comunicação realmente para terapeutas, né? Tanto fisioterapeutas, tanto psicólogos, nutricionistas e psicoterapeutas, terapeutas integrativos, terapeutas tântricos. Eu gosto muito de falar que eu direciono o meu trabalho para quem cuida. Quem cuida. Porque é quem cuida que muitas vezes vai enxergar. É quem lida nesse dia a dia que muitas vezes vai enxergar. Enxergar o quê, Daniela? Enxergar quando as coisas estão fora de lugar. Enxergar quando a pessoa está apresentando ali alguma coisa que a gente sente na conversa, a gente sente olhando, a gente vê, a gente escuta e a gente sente que alguma coisa ali naquele organismo não está circulando muito legal. É como se a pessoa tivesse ou com alguma parte dela desconectada e fora, e ela tá aqui lidando com você, mas uma parte dela tá fora, ou ela tá distraída demais, ou ela fala que tá bem, mas ela na verdade tá sem vida, tá sem energia, tá sem emoção. E a gente sente, a gente vê. E o que eu quero trazer para vocês hoje são alguns parâmetros corporais também para a gente poder ver isso, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem condição de ver o corpo físico, a gente tem a condição de ver muitas coisas a respeito do corpo emocional, a gente vai ter com essas duas informações critérios importantes para aprender a ver o mais importante de tudo, que é a circulação do fluxo energético dessa pessoa, né? Eu lembro muito durante a formação em análise bioenergética que as professoras falavam muito isso. É importante você ver o corpo, você ver o que no corpo está bloqueado, o que no corpo está impedido. Mas esse impedimento que fica registrado no corpo
Geralmente é aquele tema crônico, é aquele tema que foi construído ao longo da história. Mais importante às vezes do que isso é ver como o seu paciente ele está hoje, porque hoje ele está te apresentando o tema, ele está te mostrando no corpo dele onde o fluxo energético dele pode estar um pouco mais interrompido. E a gente sempre vai olhar para o fluxo energético, tá? Resumidamente, quero trazer aqui para vocês. Todo mundo aqui tem condição de olhar para uma pessoa, respirar, fazer uma conexão, sentir e analisando, vendo o corpo, escutando, né? A reconhecer qual é o movimento que está um pouco mais recuado, que está impedido, não está espontâneo, que não está autêntico e que não está tendo tanta vida. Vocês podem ver qual é a parte do corpo que tá com bloqueio energético, tá? Pessoal, super bem-vindos todos vocês. Márcia, minha querida. Ô, querida, obrigada. Obrigada. Bom dia, bom dia. Josi, você tá sendo fundamental. Olha que legal, trabalha com Theta Healing. Que linda, que linda. É um trabalho que compõe muito bom, muito gostoso. Porque quando a gente começa a explorar o corpo, a gente vai dessa instância, e pelo menos tem a ver com as sessões de Theta Healing que eu fiz, né? A gente vai dessa instância física do corpo, mas a gente vem trazendo o corpo emocional, a gente vem trazendo mais essa percepção interna da energia. O paciente ele começa a entender onde o corpo dele está mais bloqueado, onde o corpo dele está com menos energia, e isso faz uma mudança muito grande nas sessões, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, eu introduzi aqui, falei do tema de ontem, da desconexão. Comecei introduzindo aqui a importância do terapeuta ver o bloqueio físico, o bloqueio emocional, mas principalmente o bloqueio do fluxo de energia. Tudo bem? Hoje, só que uma coisa está muito atrelada à outra. A psicologia corporal, ela traz, não é bem uma técnica, não. Ela é mais parruda do que isso. Ela traz um corpo teórico que tem realmente bastante sustentação para a gente poder fazer essas análises. Então, aqui, gente, olha, quem quer fórmula mágica de falar, ai, se o corpo é assim, fulano é assado, não é bem assim. Essa linha direta que associa, aqui estou falando da bioenergética, não estou falando de outras linhas. Na bioenergética, você olha o corpo, ele vai te dar pistas. É muito importante olhar e reconhecer essas pistas pelo corpo, que é o que a gente vai principalmente trabalhar hoje aqui. Mas esse corpo tem uma história, esse corpo já foi trabalhado, esse corpo já passou por modificações, e não é só essa análise técnica do corpo. A gente tem que saber ler a circulação da vida, em que lugar a vida ela tá ou não impedida. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte: se hoje esse encontro, essa aula, ela tem uma intenção, ela tem uma provocação, não só essa aula, eu acho que todo o meu trabalho, essa provocação, a gente vai ter essa pergunta aqui no fundo da gente, tá? Como que eu contribuo para reestabelecer o contato dessa pessoa com a vida? Respirem essa frase, por favor, tá? Como eu vou contribuir como terapeuta corporal, como fisioterapeuta, como terapeuta integrativo, como terapeuta tântrico, para olhar para essa vida, olhar para esse corpo e favorecer, facilitar, se for possível, a reconexão com a vida. Gente, reconectou com a vida, reconectou com o fluxo, reconectou com o corpo,
reconectou consigo mesmo, reconectou com os outros, reconectou com o afeto, reconectou com o planeta. Numa esfera social, numa esfera política, numa esfera de responsabilidade, numa esfera de amor ao futuro do planeta, da humanidade. Reconectou ao senso de pertencimento a uma humanidade que é o que dá pra gente sentido e significado na vida. Tudo bem? Tá aparecendo aqui uma linha filosófica, né? Não é bem a palavra filosófica que eu queria trazer, mas tá parecendo meio que uma viagem, né? Pois é, não é viagem, não. Eu quero trazer isso pro corpo, quero trazer isso pra realidade do corpo, tá? Respirem. Eu quero que vocês me acompanhem nisso e que vocês vão aqui comentando e conversando comigo nisso que eu tô desenvolvendo agora aqui com vocês, pra gente depois poder trazer a couraça, tá? Porque se eu ficar atacando conteúdo aqui e vocês ficarem com conteúdo técnico só não é ferramenta para consultório. Não é ferramenta para vocês atenderem de um jeito diferente. A ferramenta, ela só tem uso dentro do consultório se eu tenho um manejo crítico da teoria. Se não isso aqui, gente, de técnica, o mundo tá cheio. A questão é a gente pensar o que está por trás, o que o Reich, né? O que mobilizou o Reich. É importante a gente ler quem são esses autores, o que estava acontecendo na vida dele quando ele desenvolveu essa teoria, o que estava acontecendo com o Lowen quando ele revisou essa teoria e fez a proposta da análise bioenergética. Eles estavam falando sobre conexão com a vida. Pensem, por favor, nos últimos acontecimentos, isso é um dado da humanidade, mas nos últimos acontecimentos de violência, de desrespeito à vida, pensem no alto índice de suicídio de jovens, crianças e pré-adolescentes, principalmente, né? Dos adultos também, sempre existiu, mas nesse evento cultural que a gente está testemunhando de um jeito diferente que a gente testemunhava há um tempo atrás. Pensem no quanto que a gente tem muito mais tecnologia, muito mais conhecimento e a gente nunca utilizou tanto remédio para tratar a nossa saúde mental, né? Pandemicamente, o mundo inteiro, tá? Não tô falando contra o remédio, não é um julgamento moral ao remédio de maneira nenhuma, tá? O problema não é o remédio, o problema é a gente olhar para uma questão pandêmica de uso excessivo de medicamentos psiquiátricos e pelo menos não se questionar que tem alguma coisa muito errada com a nossa cultura, com o nosso estilo de vida, com o nosso mundo. Porque são sintomas, e são sintomas de uma série de questões que favorecem, que impulsionam a gente em direção a uma desconexão de si. Tá? Famoso aquele filme do Charlie Chaplin do começo do século passado, né? Da Revolução Industrial, que ele colocava ali os homens, né? Trabalhando rápido. Então o homem encontra um instrumento mecânico que se desconecta de si para poder produzir, para poder trabalhar, para poder virar uma máquina a serviço de uma grande e complexa engrenagem, tá? Então, quando o Reich, quando o Lowen, eles começam a pegar a psicanálise e a falar do corpo, eles estão pegando isso e estão trazendo o corpo de volta para apropriação do sujeito. E tá falando assim, não, gente. Enquanto a gente produzir uma cultura de desconexão com o corpo, a gente vai produzir uma cultura, uma sociedade doente. A gente precisa voltar para o corpo, tá? É a partir desse contexto de retorno ao corpo que a gente trabalha a reconexão à vida. Tudo bem? É teórico mesmo isso que a gente está falando. Não é viagem, tá? Tem toda uma fundamentação social, toda uma fundamentação teórica, tem psicanálise por trás,
Tem muita observação que o Freud fez do desenvolvimento das crianças, tem uma análise profunda do desenvolvimento neuromotor, emocional, sexual, tem teoria polivagal, neurociência por trás disso que a gente está trazendo aqui, tudo bem? Então eu quero que vocês olhem para esse corpo teórico e falam, peraí, isso aqui não é sobre técnica, não é sobre instrumento, tá? Meu gatinho tá passando assim no alto do muro, aqui na minha frente, só para me deixar em alerta. Vamos lá. Então, é a partir desse arcabouço que eu quero que a gente tome essa reflexão. Como eu posso contribuir para que o meu paciente estabeleça uma reconexão com a vida? O que é a reconexão com a vida? Na primeira instância, a reconexão com o próprio corpo. Tudo bem? Tem que ser com o próprio corpo. Eu quero explicar para vocês por que tem que ser com o próprio corpo. Óbvio, gente, não é que eu tô gritando uma verdade. É que eu tô falando da psicologia corporal e da bioenergética. Esse é o meu recorte, tá? Respeito aí outras linhas. Mas tem que ser pelo corpo, porque até mesmo a reconexão daquilo que a gente considera uma espiritualidade, a gente precisa que essa reconexão ela seja através do corpo. Porque se o indivíduo cinge com o corpo para experimentar algo transcendente fora do corpo, a gente já vai atribuir essa desconexão a uma certa falta concreta de energia, de alimentação do próprio sistema energético, emocional, psíquico, metabólico, corporal. Ele pode, por exemplo, ter experiências absurdamente esquizofrênicas de conexão com o universo. Eu não estou aqui para julgar se de fato ele está conectado ou não. Provavelmente ele está conectado. Porém, ele está conectado numa cisão com a realidade corporal. E isso aqui importa muito pra gente, tá? Então, eu quero trazer 5 temas para vocês. Tudo bem? 5 temas. A gente vai agora percorrer cada uma das couraças musculares. Eu vou falar de 5 principais, tá? A gente vai falar agora da desconexão da couraça ocular, a desconexão da couraça oral, da couraça torácica, da couraça abdominal e da couraça pélvica. Tudo bem? Daniela, e o pescoço e o diafragma? Eles participam disso tudo que a gente está falando, tá? A gente vê isso com mais detalhe lá no curso, mas é porque senão ficaria algo realmente aqui muito estrondoso e grande pra gente tratar em um único assunto, em uma hora, e aí a gente precisaria de algumas horas para estar aqui, tá bom? Mas eu convido vocês a explorarem bem esse conteúdo. Então, quem gosta de anotar, vamos lá. Primeira estrutura ocular, tá? Eu quero que vocês entendam, num primeiro momento, eu vou mandar depois para quem tá no grupo as etapas do desenvolvimento emocional, é um postzinho. Fer, depois se você puder me lembrar também, eu mando para quem tá dentro do grupo do WhatsApp, para ter isso que eu vou falar agora de uma forma bem visível e sistematizada. Essa ordem que eu vou colocar para vocês, de cima para baixo, é uma ordem que não é aleatória. É a ordem que o bebê, quando nasce, começa a fazer o processo de mielinização da musculatura, tá? Então, o que o bebê começa? Ele nasce, ele já vai fazendo aos pouquinhos um contato ocular e ele vai desenvolvendo a boca no mamar, no sugar, que começa, na verdade, por um reflexo, para quem não sabe, né? Então, aquele primeiro ato da criança sugar, ela começa porque tem um reflexo natural que impele a criança, né? Se você toca aqui, ela vai buscar o leite, se você toca aqui, ela vai buscar o leite. Então, esse processo natural biológico, ele já existe, ou ele já tende a existir, né? Ele tá um pouquinho mais apagado
em crianças mais prematuras e ele tá mais maduro em crianças que não estão assim prematuras. E esse controle muscular, ele vai saindo de reflexos, vai se automatizando e vai se tornando cada vez mais voluntário, de acordo com que essa mielinização do sistema neural acontece. Quem é da área aqui de biológica já teve essa aula em algum momento. Ok, então essa mielinização, ela começa aqui e ela continua. Com 3 meses, controle de cervical, com 6 meses o bebê tá sentando, controle de tronco, já tá mais esperto aqui com as mãos, tá brincando com as mãos. Logo depois ali, quando chega mais ou menos por volta de 1 ano, tá esboçando ou tá indo esboçar, né? Já tá em pezinho, tá dando os primeiros passos. Com 2 anos tem uma tendência de estar próximo ali de um movimento mais autônomo, ele tá brincando de se afastar da mãe, ele corre um pouquinho para longe, para, olha para a mãe, volta, ele tá aumentando a independência, ele tá se emancipando um pouco daquilo que é peculiar da própria idade. Tudo bem? Ok. Então, isso começa daqui para baixo e é por isso que a gente discute couraças musculares associada o desenvolvimento neuromuscular ao desenvolvimento emocional. Por que, Daniela? Porque ele desenvolve a contração voluntária dos músculos numa interação afetiva social com o meio. Ele não vai estabelecer isso sozinho jogado no berço. E quem já viu uma criança que chega na fisioterapia, eu cheguei a atender crianças que estavam com 9 meses com desenvolvimento motor de 3 meses, 4 meses de idade, sem nenhuma lesão neurológica, só por falta de estímulo, só porque o meio não socializou essa criança, era uma criança que vivia dentro de um carrinho, tá? Em poucas sessões de fisioterapia, ela ganhou muito e a gente teve que trabalhar muito a orientação parental dos estímulos motores. Tudo bem? Então, é a partir desse desenvolvimento que a gente vai pensar o desenvolvimento emocional. E aí, quando a gente está falando dessa primeira couraça ocular, é quando a criança estabelece o primeiro contato dela com o mundo. E é importante que esse contato ele seja seguro, porque quando esse contato ele não é seguro, essa criança, ela contrai a musculatura ocular. A gente viu ontem que essa contração, ela tem uma função de corregulação ao estresse, corregulação ao medo, defesa, proteção. Ela se sente ameaçada pelo meio, tá? E para ela se proteger, já que ela não pode levantar do berço e ir correndo, porque ela ainda não pode fazer isso, ela retira a única coisa que ela pode retirar, que é o contato ocular. Quando ela retira o contato ocular, não é que ela não vê, ela vê, mas é como se ela tivesse, o olhar fica aquele olhar que atravessa tudo. Parece que a pessoa tá olhando tudo e não tá vendo nada, né? Quando ela retira o olhar, ela tá retirando a própria presença da vida. Então, quando a gente fala sobre a desconexão nessa primeira etapa do desenvolvimento, a gente está falando sobre uma desconexão do existir, tá? Ela está retirando a presença dela da vida. Esse adulto, levando ao extremo da experiência, né? É um adulto que entra nos lugares de uma forma invisível, que ninguém vê, ninguém repara. Ele vai para a aula, o professor não nota se ele está presente, se ele tinha faltado. Ele atravessa as pessoas quase como uma pessoa invisível. Ele cria um campo energético através de uma contração muscular que retira a energia da periferia e leva essa energia para uma camada muito profunda, próxima à coluna, tá? E dentro desse lugar da coluna, retirado e recolhido de si, ele vai para o mundo. Qual é a experiência que ele está evitando ter? Ele está evitando ter a experiência de que ele está vivo e que ele existe com o outro. Ele considera que se o outro ver ele
e ele se sentir visto pelo outro, ele vai ser aniquilado. Porque essa foi a primeira impressão dele lá atrás. Olha que forte que eu tô contando aqui para vocês. Respirem enquanto eu tô falando, tá? Cuidem aí de vocês, principalmente quem é novo no assunto. E é a partir desse lugar de desconexão com o existir que essa terra fica muito sem graça. Esse planeta fica muito sem graça. As relações afetivas, elas não têm um calor, um laço que anima o corpo na ternura, no afeto, no calor. Porque eu posso ter músculos muito fortes e sadios, desde que tenha energia circulando ali. E lembra, gente, que a gente não é robô, a gente não é a maquininha do filme do Charlie Chaplin, a gente não é aquele homem mecanizado. Então, o que anima a nossa musculatura não é a minha qualidade de contração muscular. O que anima a minha musculatura é que a minha contração muscular tem uma intenção. A minha função, ela está a serviço de uma intenção. E a minha intenção pode ser, por exemplo, pôr limite para você. Ou te puxar e falar o quanto que eu te amo e o quanto que eu preciso de você na minha vida. Vocês estão entendendo a função muscular aqui? O que carrega isso de vida e energia é a intenção. É importante que isso apareça e fique cada vez mais claro para vocês. Quando a gente abre lá no curso, 15 dias, né, de curso para estudar um módulo, que é o módulo ocular, por exemplo, né, em que a gente vai ter lá a aula gravada, depois a gente vai ter lá a aula prática, depois a gente vai para semana seguinte para aula teórica, depois a gente vai para supervisão. É porque todo esse tempo, né, esse tempo de exploração que a gente vai fazer, ele é um tempo para a gente amadurecer toda essa teoria que está por trás dessa experiência de eu me sentir tão ameaçada pela vida que eu tive que retirar a minha presença, tá? Tem a ver com alguns traumas importantes, pode ter a ver com experiências de congelamento, tem muito a ver com várias experiências de desconexão. Você vê que a pessoa está sempre, parece que mais no mundo espiritual do que encarnada. É um corpo não encarnado. Tudo bem? O que dá pra gente a experiência, a sensação de que essa pessoa está encarnada e carregada de vida? É o quanto ela circula as emoções dela. É o quanto ela circula a vida no corpo. É o quanto ela usa a emoção para se conectar, se apresentar, se desconectar das relações. Então, energia é a emoção que pode circular no corpo, lógico que com uma regulação, uma corregulação. Não estou falando aqui que catarses, expressar totalmente quem eu sou sem limites, desrespeitar o outro. Não é sobre isso, é sobre o amadurecimento de usar as emoções, animando o meu corpo de energia, e nesse animar o meu corpo de energia, usar esse fluxo de energia a meu favor, a favor da minha sobrevivência, a favor das minhas necessidades e a favor daquilo que eu produzo como autonomia, como sonho, como desejo, naquilo que é deslocado para o meu movimento de vida, tá? No meio de todo esse processo, óbvio que a gente vai ter que fazer escolhas, o eu e o outro. Hoje eu cedo, amanhã eu não cedo. É óbvio que tem toda uma corregulação, mas tem uma autonomia, tem um movimento da vida em direção à realização de si. Não é uma realização instagramável, essa realização necessariamente do consumo, do sucesso, de ser bem-sucedido. Não é sobre isso, mas é sobre trazer a sua energia, a sua vida, a sua alma para aquilo que na tua vida é a tua manifestação de libido mesmo, de alegria.
O Reich tem uma frase linda, que é: o amor, o trabalho e o conhecimento são fontes de vida. Eles deveriam também nos animar, né? Animar a vida. Isso é muito interessante. A gente vê como que uma pessoa, às vezes, ela tá sem carga e ela, no próprio trabalho, quando ela se encontra, né? Quantas vezes você não está atendendo o teu paciente, no encontro com o teu paciente, você sai vitalizado daquela experiência em que você pôde colocar ali aquilo que você sabe fazer tão bem, aquilo que você se preparou e aquilo que preenche o teu coração. E o quanto que quando você está desconectado dessa experiência, trabalhando em algo que você não gosta, a tua produção de vida, de realização de energia, ela começa a cair. E muitas vezes, muitas pessoas deprimem dentro desse processo, tá? Ok, então o existir é o nosso primeiro tema. Eu quero passar agora para o segundo. Tá tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Casa prana. Há um desafio para que as pessoas percebam essas sensações no corpo. As castrações, o não prazer na autonomia em ser, congela esse poder. Exatamente. É sobre essa desconexão com a própria sensação corporal que se trata as coraças, né? Na primeira camada, a gente vai ver essa desconexão da permissão de existir. Existir é perigoso demais. Como que essa pessoa vai para a vida, gente? Vai para a vida? Vai. Mas como que a gente vai para a vida com esse recurso? Né? É assim que a gente vai começando a pensar, a fazer perguntas também, né? A Regina comentando, triste, né? Berenice. Pode ter sido na infância e ter mudado na adolescência, mas ter um registro social da infância. Berenice, esse tema é lindo, né? Porque as crianças, elas têm uma capacidade de corregulação e de adaptação genial. O que vai depender do registro é o quanto que depois ela teve uma experiência de aquecimento e de calor para ir para a vida. Então, sim, muita coisa vai mudando. É comum vocês terem parentes, filhos, vocês mesmos se reconhecerem em fotos que numa etapa do desenvolvimento de vocês estão mais desvitalizados, mais apagados, mais sem vida, e depois vocês vão adquirindo ali um outro corpo, uma outra energia, uma outra expressão. A gente vai observar um pouco isso, tá? No geral, quando a gente olha para uma criança que está muito inexpressiva, a gente vai ficar com um olharzinho mais atento, mais cuidadoso, uma escuta mais cuidadosa, né? Para ver o que que aquela criança ela tá trazendo nas entrelinhas. A gente vai ficar um pouquinho mais atento. Pode ser alguma coisa ali, pode ser que não seja nada, mas a gente vai começar a ter um olhar de cuidado, porque é na infância que tá explodindo energia, gente. Não estou aqui falando sobre diagnósticos e sobre patologização, eu odeio essa linha. Mas é esperado que uma criança tenha movimento. Muito, né? Muita saúde, muito movimento, muito barulho. É normal, né? Quando a gente vê que isso não está acontecendo, vamos olhar ali com carinho e investigar. Legal, vamos lá então. Pessoal, a segunda camada, que é uma camada tão importante, né? A segunda anel, eu falei ontem, é o oral. Ele se conecta aqui da base da nuca, igual o ocular, mas ele pega a ATM e vem para cá, tudo bem? A gente estuda ele assim, né? Como na imagem do livro que eu trouxe ontem para vocês, do livro de coraças musculares. Mas ele também significa toda a nossa capacidade de deglutição. Isso que nos nutre, nos preenche internamente. Olha, tô saindo da oral, tô me preenchendo, tô chegando na torácica. Passei pelo pescoço, que é um tema que a gente não vai falar hoje, e estamos chegando na torácica, me preenchendo. Um tórax preenchido, um aprendizado de me preencher. Eu gostaria que a gente colocasse duas palavras nesse tema: preenchimento e satisfação. Eu me satisfaço com as minhas experiências.
eu tenho autonomia para buscar a satisfação nas minhas experiências. Tudo bem? E aí a gente vai investigar na contrapartida, na desconexão, o que não foi satisfeito. O que esse adulto carrega na vida, que ele é marcado na vida pela falta. Faltou amor, faltou carinho, falta comida, falta prazer, falta autorreconhecimento. O que falta? O quanto que essa falta mobiliza esse indivíduo em relações, em dinâmicas de trabalho, em relação consigo mesmo de autocuidado, em que o tema da falta ele aparece de uma forma mais marcada, tá? Aqui, a gente também, tô com a minha anotação aqui para não perder nada com vocês, tá? Quando a gente tem essa experiência de que faltou, de que não foi o suficiente para me nutrir, peraí. Ai, retomando aqui. Quando não foi o suficiente para me nutrir, tá? A gente vai ter que investigar o quanto que essa criança ela começa a se desenvolver numa sensação de que ela tá insegura. Ela tá insegura com a vida. Ela tá insegura na relação daqueles adultos que não estão vendo direito, não estão nutrindo direito, ou não o quanto ela gostaria, para ela alcançar uma experiência de que, ó, a partir de agora tá suficiente, tá? E quando a gente não tem essa experiência preenchida, imprintada no corpo, de que, olha, aqui é suficiente, a gente não tem referência para a gente poder buscar aquilo que é suficiente para nós. Então, não é que todo mundo vai ser preenchido, isso não existe, né? O Winnicott falava sobre a mãe suficientemente boa, não falava sobre a mãe perfeita, porque isso não existe. Mas o quanto que a gente pode trabalhar nessa conexão até onde aquilo passa a ser suficiente, anima o corpo, traz uma carga de energia para que a partir daí a pessoa tenha condição de buscar mais a própria satisfação. Então aqui é um tema que está muito ligado à insegurança. Não me sentir segura o suficiente, no sentido de que a vida não me deu aquele contorno suficiente para o meu fortalecimento e crescimento emancipatório que me empurra para a vida. Então essa insuficiência me deixa insegura e eu fico insegura comigo. A experiência corporal não tenho energia suficiente para fazer. Tenho muito desejo de fazer, tenho muitos planos para fazer, mas eu não tenho a energia suficiente para fazer. Eu abro um projeto, eu caminho uma semana, 2 semanas e caio. Abro de novo, caminho uma semana, 2 semanas e caio. Mas principalmente, quando eu caio, eu demoro um pouquinho para me recarregar de energia e me levantar novamente. Esse gap que fica, essa lacuna que fica entre as nossas idas e vindas, elas atrapalham um pouco aquilo que a gente quer fazer de emancipação, de autonutrição pra gente. É como se a gente não tivesse aprendido o como. E aí é muita energia que eu tenho que colocar para fazer uma coisa pequenininha. Lembra ali o que eu tô falando para vocês da depressão, não lembra? Pois é, muitas vezes a depressão ela tem a ver com a baixa da energia, não necessariamente ela tá ligada e conectada à oralidade, mas a gente vai ter que investigar até onde vai uma das coisas. E aqui eu também tenho nessa desconexão, né, com aquilo que nutre, com aquilo que é o suficiente para mim. Quando eu tenho essa desconexão da confiança na vida, e dessa desconexão da confiança em mim, caio na dependência. Tudo bem? Fico ali escrava da dependência, fico escrava das relações de codependência, fico escrava de relações simbióticas. Tudo bem?
porque é nesse lugar da falta que eu atrelei, conectei. Pois é, fica tranquila, tá? Tem alguém aqui falando, né? Nossa, me identifiquei totalmente com a coraça oral. Bem-vinda, querida. Fica à vontade, fica tranquila. Aqui em mim tem muita oralidade já foi trabalhada. Ainda tem muita oralidade para trabalhar. Tá tudo bem. A gente vai aprendendo com autoconhecimento, com terapia, com as práticas que a gente faz para trazer a nossa vitalidade, né? Para as práticas que a gente faz de trabalho com as nossas coraças musculares, a gente vai aprendendo a se nutrir cada vez mais. Eu tô aqui agora me nutrindo e eu me nutro muito com vocês. Eu me nutro muito quando eu dou aula de psicologia corporal, porque é algo que fez tanto sentido na minha vida e me tirou de um lugar tão oral e tão colapsado que hoje me traz muita vida poder falar dele. Então, olha que interessante quando a desconexão, quando a falta, quando a desconexão de mim, quando a desconexão da minha energia, quando a desconexão da minha confiança em mim, né? Ela vai sendo trabalhada, 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 e hoje eu posso estar aqui justamente trazendo aquilo que me faltava como recurso. Essa construção, essa ponte, eu quero que vocês entendam que isso aqui que eu contei é um percurso teórico e prático na minha vida. Tudo bem? É importante vocês pegarem para essa teoria que está por trás das coraças musculares, para vocês casarem com os sintomas que vocês reconhecem em vocês e no corpo do paciente de vocês e no relato do paciente de vocês. Então, quando o paciente de vocês tá o tempo inteiro falando da falta, da relação de codependência, né, da dificuldade de ficar em cima das próprias pernas, da dificuldade de seguir a vida em cima das próprias pernas, por isso eu dependo do outro, né? A gente está falando basicamente com uma desconexão com a confiança. E, gente, a confiança, registrem isso que eu vou falar para vocês agora. A experiência da confiança, ela é muito parecida com a experiência da fé. Ela é algo que conecta o sentido da vida. A confiança, ela tem uma temperatura, ela é morna, ela é quentinha, ela tem uma textura, ela é macia, ela é nutritiva, ela é gostosa. A confiança, ela tem gosto, ela nutre, ela alimenta, ela preenche. Então, essa conexão corporal com a confiança, mas que eu vou experimentar através, se eu não tive lá atrás esse imprinting corporal, somático dessa experiência, que tem temperatura, que tem sabor, que tem cheiro, que tem gosto, né? Que tem todos esses sentidos atribuídos à confiança. Se eu não tive isso lá atrás, eu vou ter que começar agora na minha vida adulta, buscar. Mas vocês entendem que a gente está falando sobre algo que é processo? E o processo não é aleatório? Lembra que eu comecei essa live hoje falando que a gente ia falar etapa por etapa, porque essa etapa tem um motivo de existir? Pois é, eu estou apresentando para vocês as etapas que no consultório vocês vão poder usar, pensando, será que o tema do meu paciente aqui, ele foi bem resolvido? Vamos olhar para a próxima etapa? Aqui eu acho que ainda tem alguma coisa para a gente trabalhar. E a próxima? Aqui eu acho que tá tudo ok, eu acho que não foi muito problema para ele não. E a próxima? Porque todo mundo que tá aqui passou por todas as etapas. Teu paciente passou por todas as etapas. Beleza? Gente, tá fazendo sentido? Legal, ó, o José fez uma pergunta top, né? Ele falou que eu comentei aqui sobre a oralidade da falta, se eu poderia falar da oralidade do excesso. Pois é, né? São os dois lados diferentes da mesma moeda, né? O pessoal já deve ter escutado, por exemplo, trazer mais um sintoma para a gente poder visualizar o quanto que de um lado a gente pode ter uma anorexia, do outro lado a gente pode ter uma compulsão alimentar.
né? A gente pode ter nessa experiência de falta, né? Falta de amor, falta de cuidado, falta de reconhecimento, não me sentir olhado, falta de nutrição física mesmo, falta de comida, falta de comida gostosa que me preenche, que me traz um gostinho de que alguém está cuidando muito gostoso de mim e aquele lugarzinho em que a criança dorme profundo. Vocês entendem que são experiências que conferem para o corpo um imprinting, um registro muito profundo de confiança e segurança? É esse o registro que a gente tem que usar agora aqui na vida adulta para a gente poder dar conta do processo, né? Quando isso não aconteceu, eu posso tomar o caminho de ficar muito identificada com a falta, que é isso que eu estou trazendo para vocês. E aí eu posso desistir de buscar. Nessa desistência da busca, o meu sistema nervoso central manda uma comunicação para minha musculatura de uma certa hipotonia. É muito interessante. Comecei falando sobre leitura energética, que é mais importante que a leitura corporal. Olhem para o corpo do paciente de vocês, que de repente tem uma estrutura forte, tá? Tem tônus. E de repente reparem se o braço dele mantém esse mesmo tônus ou se de repente o braço dá uma colapsada de energia, dá uma colapsada de tônus. Se o braço ele é mais hipotônico do que o resto do corpo. Bem-vindo ao corte energético no corpo. Espero que esse exemplo agora tenha chegado aí, tá? Então, na oralidade da falta, eu posso, por exemplo, ter essa experiência de um braço mais colapsado, de um peito mais afundado, onde eu perdi um certo impulso. O meu sistema nervoso central me coloca numa hipotonia e essa hipotonia registra que eu fiz uma desistência de buscar com força aquilo que eu quero e trazer para mim. Então, o oral, na primeira camada, na primeira etapa dele, se ele chora, 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 chora e nunca vem, nunca vem, nunca vem, aquilo é tão aniquilante para o organismo e para a sobrevivência da criança que ela aprende a desistir. Essa criança não está desistindo do leite, ela não está desistindo do colo da mãe, ela está desistindo de uma parte dela. Uma parte dela que está totalmente ligado à conexão dela na vida. Então, esse impulso de conexão com a vida, ele fica reduzido, ele fica diminuído. Fiquem com eles. A segunda etapa do desenvolvimento da oralidade, a criança provavelmente ela já teve mais, mas ela também não teve o suficiente. E ela teve experiências que foram conectando essa experiência de ora ter um pouco, ora não ter, com algumas experiências, às vezes, ela chega a ter mais carga, mas a falta ainda dói demais. E o vazio ainda é grande demais. Esse vazio que é grande demais, ele acaba agindo numa energia que movimenta, mas ela não se satisfaz. Então, eu busco, eu busco, eu busco, eu busco. A energia, por isso que eu falo, né? Não é só ler o corpo, é ler a energia. A energia psíquica, a energia muscular, a energia libidinal, a regulação do sistema nervoso central. Ela aprendeu um funcionamento em que eu vou buscar, 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 mas eu não consigo fazer a experiência da satisfação. É como se aquilo que eu trouxesse caísse num lugar sem fundo, literalmente. Qual é o nosso grande desafio como terapeuta? Ajudar a construir, contornar esse fundo. Corporalmente, emocionalmente, psiquicamente. Começar a construir. Imaginem o seguinte, né? Vamos pegar uma analogia do estômago, né? Como esse lugar sem fundo em que os receptores ali do estômago não estão informando o nosso sistema nervoso, que já é o suficiente, ou que quando informa, mas o impulso da necessidade ele ainda é maior, então eu continuo colocando comida para dentro.
mesmo estando cheia, que também é um outro relato tô falando da compulsão alimentar, mas isso aí pode pegar outros temas, pode pegar até temas de adicção a drogas, etc e tal. Compulsão por compras, que é uma coisa que a gente vai ver mais lá na rigidez também, mas enfim, algo que vem para preencher esse vazio, né? Mas se eu pudesse pegar o estômago como um órgão físico, o que a gente teria que pensar em construir? Como que essa pessoa pode ter a experiência de se alimentar, respirar, ficar com aquilo e absorver para dentro de si aquele nutriente, para que aquele nutriente com consciência comece a fazer um processo de alimentação e retroalimentação. Porque o compulsivo ele não está conseguindo se alimentar, ele não está conseguindo absorver o nutriente para si. Tá fazendo sentido? Então é um pouco essas nuances que a gente investiga na compulsão. A compulsão tem outros temas na realidade, mas é um pouco por aí que a gente investigaria, tá? Pessoal falando que faz sentido. Ok. Eu quero avançar agora aqui um pouquinho com vocês. A gente vai falar sobre a torácica, o nosso terceiro anel. Opa, vou dar uma corrida aqui com vocês, tá? A gente vai falar sobre nossa terceira desconexão. E a nossa terceira desconexão na etapa torácica é com o afeto, mais especificamente com o amor, tá? Daniela, quem tem a couraça torácica não ama. Não, gente, não é assim, tá? Mas quem tem essa couraça muito ferida, a gente desconecta da experiência de que o amor é seguro. O amor ele passa a se tornar uma ameaça. Ele passa a se tornar algo em que, quando eu sinto amor, eu me sinto vulnerável, eu me sinto exposto e eu sinto que a qualquer momento eu posso ser traído. E como a qualquer momento eu posso ser traído, eu fico paranoico. Então, quem tem essa couraça torácica mais ferida, quem teve a experiência de não ser recebido legitimamente do jeito que é, podendo expressar quem é, o bebê com 3 anos, essa etapa é mais ou menos dos 3 anos de idade, ele entrega o coração dele para a mãe, para o pai, para quem cuida, para quem ama. A criança faz essa entrega por completo. Quando essa entrega ela é recebida de uma forma hostil, isso não é bom, isso eu não quero, isso eu desprezo, isso eu não reconheço, é uma traição muito profunda no core. É como você ser traído na tua essência. A tua essência não é bem recebida, justamente pela pessoa que você mais ama. É uma ferida de coração partido. E esse coração partido, ele é representado corporalmente, ó, se meu coração tá aqui dentro e ele se partiu, eu represento ele criando um distanciamento do meu tórax, do meu coração. Então ele é um tórax mais hiperinsuflado. E entre o coração e esse tórax, essa parede do tórax hiperinsuflado, energeticamente, é como se fosse um vácuo, entre aspas, simbolicamente, obviamente, né, gente? Ele é um vácuo, porque o coração fica ilhado. É como se da ilha que eu tô, do meu coração ferido, até a outra margem, fosse um lugar em que eu não posso nem mesmo mergulhar e sair nadando para chegar do outro lado, porque não tem esse oceano que conecta entre o coração e a defesa, né? É um lugar muito delicado de trabalho e é um lugar muito importante para a gente trabalhar, porque não é fácil a gente aceitar no processo terapêutico abrir mão da nossa defesa torácica para viver e lembrar dessa dor, para a gente se curar e abrir o coração de novo para o amor. Mas é super possível.
É super possível trazer essa experiência e é super possível resgatar essa pulsação e resgatando essa pulsação, se sentir mais seguro consigo mesmo, começar a perceber que aquilo que as pessoas falam e elogiam é verdade, que elas não estão planejando nada para passar a perna em você, né? E isso vai readequando essa pessoa. Daniela, o que que acontece no corpo quando essa pessoa que está desconectada do amor começa a se reconectar consigo mesma? Vocês estão sacando que eu sempre falo primeiro da reconexão consigo, para depois falar da reconexão com o outro, da reconexão com o meio, né? É sempre primeiro com a gente. A experiência do amor no adulto, é primeiro com a gente, olha lá, né? O que acontece nesse corpo? O tórax desinsufla. E você vai levar um susto, porque o teu paciente vai passar por uma experiência e ele vai um dia entrar no teu consultório e o tórax dele, de repente, é como se ele tivesse emagrecido aqui em cima. Você olha para ele e fala, nossa, mas ele tá diferente. Essa defesa que antes era aqui, ela cede, essa musculatura profunda, intercostal, que vinha por dentro da cervical, que favorecia essa suspensão torácica alta, né? O escaleno super tenso, super preso, super elevado aqui no alto. Essa musculatura cede e o externo cede. Quando o externo cede, essa camada do tórax, ela se aproxima do coração. É como se isso aqui não precisasse mais de uma distância. Tô falando literalmente da desconexão do amor nas coraças musculares, tá? Gente, vocês estão entendendo a teoria que tá por trás? Nada que é aleatório, não é nada romantizado. É teoria mesmo, tá? E é isso que a gente vai ver no curso, né? Então, por isso que são 15 dias cada módulo, com aula teórica, com aula ao vivo, com supervisão, com módulo gravado, porque realmente tem que criar corpo para a gente poder entender, para a gente poder se olhar até um certo ponto, para a gente poder olhar para o corpo do nosso paciente. Ai, que legal que tá fazendo sentido para vocês. Eu quero tocar, eu sei que eu passei do tempo, mas eu quero fazer essa entrega com vocês. Eu quero tocar aqui em mais 2 temas, tá? O abdominal é a desconexão com a liberdade, tá? É um tema muito profundo das tensões abdominais. É aquela pessoa que carrega muita responsabilidade, que carrega muita carga, que segura tudo para ela. Só que ela perde a liberdade dela. E aí a gente tem um super problema. Porque é uma pessoa que funciona super bem na vida, que se relaciona super bem, mas ela vai trazendo tanta responsabilidade para ela e ela não percebe que é ela que puxa a responsabilidade, é ela que pede para carregar o peso, porque ela entendeu lá atrás, de um jeito muito distorcido, que se ela carregasse o peso do outro, ela seria mais amada, e isso confere a ela um estado de segurança interno. Ela tem uma crença que vai ser trabalhada ao longo do processo de que se ela soltar essas responsabilidades e ficar só com o que é dela, ela tem uma sensação de que ela ficaria sozinha. Isso não é bem assim, tá? Mas é uma crença que a gente vai atravessar e é um lugar muito denso de atravessamento, é um atravessamento longo, porque é por uma camada visceral, uma camada muscular, uma camada facial, em que essas experiências elas estão numa camada, num tecido orgânico mais densificado. É um abdômen denso. A musculatura dessa pessoa, ela não é uma musculatura, parece uma couraça de tartaruga, sabe? Ela é uma musculatura que se você tentar fazer a palpação para localizar os músculos, você quase não consegue. Vira a musculatura, ela é mais densa, rígida, como se ela fosse uma carapaça mais homogênea de defesa e proteção. Para essas emoções internas saírem do lugar e se mexerem e cruzarem essa defesa muscular que é muito grossa, é preciso muita energia, muita, que só sai eventualmente em explosões de raiva,
tá? Que é onde ela descarrega um pouco. Mas quais são os temas que a desconexão com a própria direito à liberdade atravessam, né? Eu quero que vocês imaginem um terreno denso, que você vai atravessar o terreno denso para chegar aqui num cume de uma montanha lindo, em que vocês vão ter o êxtase da experiência de liberdade. Mas para você chegar nesse cume, vocês vão ter que atravessar um vale denso. E dentro desse vale denso, vocês vão passar por dois temas muito difíceis de passar: o medo da humilhação e da vergonha e da culpa. Sentiu o que está no meio desses intestinos? Humilhação, vergonha, culpa. Então, o atravessamento desse vale para poder chegar nesse pico e se encontrar com o direito de vivenciar a própria liberdade, tem que ter muita coragem, tá? Tem que ter muito entendimento, tem que ter muita investigação de si. E é lindo o processo. É lindo, porque é uma pessoa que já é uma pessoa muito forte, muito segura, muito confiável, mas que ela tem que descobrir o direito de viver isso. E pra gente encerrar, gente, eu quero falar da desconexão com a pelve, né? A desconexão associada à couraça muscular, né? Ai, Daniela, desconexão com a pelve pode ser uma desconexão com a sexualidade, com a libido? Pode. Pode favorecer esses casos todos que a gente discute, de endometriose, mioma, ejaculação precoce, incontinência. Pode, a gente vai ter que olhar isso caso a caso, mas eu não quero que vocês pensem na couraça como um recorte tão pontual. A couraça, ela é uma organização psíquica que ela não tá sozinha. Ela tá organizada em relação às outras, em relação a toda a tua história de vida. Então não é assim, o problema é na pelve, a couraça é na pelve. É mais complicado, é mais profundo do que isso. E é isso que eu convido vocês a entender para poder fazer uma análise legal com o teu paciente, tá? Quando a gente está falando sobre pelve, a gente está falando sobre a experiência de estar inteiro consigo mesmo. O que é estar inteiro? É eu estar conectada com a minha pelve, a minha sexualidade, a minha força, a minha ação, o meu movimento com a vida, mas de um jeito que eu continuo conectada com as outras etapas do meu desenvolvimento, principalmente com o amor, tá? Então, às vezes, no tema da pelve, a gente vivencia uma questão da nossa construção social que é assim: ou eu amo, ou eu gozo. Ou eu amo, ou eu trabalho e vou para minha vida. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Ou é certo, ou é errado. E a gente fica aprisionado nessa neurose, né? É uma neurose da rigidez. E é uma neurose muito associada a eu ter que fazer aquilo que é certo. É uma desconexão que eu faço daquilo que é mais profundo e legítimo em mim. Então, olha que lugar interessante. Geralmente, essas pessoas têm muita energia, têm uma energia super direcionada para a vida, sabem o que querem, são agressivos, vão lá, constroem o que querem, mas uma parte do contato com o próprio self não tá conectado com isso. Porque quando ela tem que escolher entre ela e o certo, ela tende a escolher o certo. E ela abrir mão do certo para se escolher, ela tem que ceder um funcionamento, ceder uma rigidez muscular para poder se encontrar. É o trabalho mais bonito que existe, mas é necessário. Ah, Monisha, obrigada, querida. É preciso essa coragem, é preciso essa entrega, tá? Pessoal, é o seguinte. Amanhã a gente vai fazer um mergulho nas questões da conexão emocional com a energia. A gente vai falar dessa relação, dessa ponte relacional, tá? Eu tô trazendo para vocês aqui
a base teórica, aquilo que está por trás do curso de couraças musculares, que é um curso que agora está com 12 semanas, tá? Cada módulo tem 2 semanas, então os módulos são quinzenais. A cada quinzena eu libero um módulo gravado, você assiste. Em uma semana você vem para a aula prática, na outra semana você vem para a aula teórica e na sexta-feira seguinte a gente faz uma supervisão de caso. Você traz um caso seu, de um paciente seu, uma dúvida que você tem e a gente discute isso em grupo, tudo bem? Então é um curso que tá mega completo, é a 6ª turma, já foi super configurado. Tem alunos meus que estão aqui que podem falar o quanto que o curso tá parrudo e agora vai estar mais ainda, tá? E a melhor de todas as notícias sobre esse curso, na minha opinião, que eu acho que faz dele ser um ótimo investimento, é que quando o curso acabar em 12 semanas, você está automaticamente rematriculado para a próxima turma. Como vocês estão vendo que o conteúdo é parrudo, é denso, tem muita coisa por trás, eu gosto muito quando vocês têm a oportunidade de refazer o curso, rever o material, continuar frequentando as aulas, continuar frequentando a partir de agora a supervisão que a gente está começando, porque daí o conteúdo ele vai tomando um lugar mais confortável no corpo de vocês, tá? Geralmente, a primeira vez que a gente faz o curso, a gente olha muito pra gente, e numa segunda vez a gente já traz mais essa ponte para o paciente. Então é um curso que vai instrumentalizar e transformar bastante aí a clínica de vocês, tá bom? Então eu vou fazer a abertura do curso na quinta-feira. Gostaria muito que vocês aproveitassem esse material. Quem não assistiu a live de ontem, ela ainda está disponível, tá? E a live de amanhã, encontro vocês aqui às 11 horas para a gente falar sobre a conexão da emoção com a energia. Beleza, gente? Fez sentido para vocês essa conversa? Obrigada, Rose. Obrigada, Fê. Ai, muito potente e esclarecedora sua live. Obrigada, querida. Ah, ó o José falando, ó, meu aluno, excelente o curso, recomendo totalmente. Obrigada, José, muito obrigada. A Ana Lúcia, ansiosa para poder fazer esse mergulho. Bem-vinda, Ana. Vamos lá, vamos junto. Gente, beijo imenso para vocês. Até amanhã às 11, tá? Beijo, beijo. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, me escreve lá. Escreve no direct, conversa comigo. Obrigada, Arlete. Obrigada mesmo. Muito feliz com a presença de vocês. Vamos lá, vamos junto. Beijo.